Você sabe que vindo para cá também vi uma coisa engraçada, né? Que o mundo está começando a discutir a questão da carga horária. Não sei se você viu. É uma coisa já meio antiga também, É. né? Não é tão cedo, mas essa coisa de passar, depois desse negócio da pandemia, analisar que talvez o ideal da semana, em vez de serem 7 dias, 5 de trabalho, não sei o quê, sejam 4 de trabalho e 3 de férias, né? Exatamente. Que isso é uma coisa interessante, porque realmente, se a pessoa não tem tempo para ter vida, ela daqui a Pra quê? Fazendo todo o o quê, resto né? se desestrutura. Ela tá esperando morrer, né? Exatamente. Você vive trabalhando feito uma máquina. Um É. bicho. Esse conceito do ser humano viver para a riqueza e não viver para a sua existência é muito... É uma maluquice, né? A maioria dos exemplos que eu tenho, assim, de pessoas próximas que atingiram um nível financeiro legal, bacana, assim, acima da média realmente, muitas delas têm uma coisa em comum. Isso falando dentro da minha profissão, do nosso meio, né? Algumas delas têm uma coisa em comum. A maioria delas não estava pensando nisso. Quase todas não estavam pensando nisso. Em determinado momento, fala, caramba. Olhou para trás e falou, Quem construiu isso tudo? construí isso tudo. Porque estavam tão empenhados e felizes a cada minuto fazendo aquilo que elas estavam amando fazer, que não estavam vendo o que estava acontecendo aqui atrás. É impressionante, né? Cara, é impressionante como isso é quase uma regra das pessoas que são pontuais, sabe? Poucas pessoas. E uma coisa é a seguinte, eu não conheço muitas pessoas assim no universo de convivência, de ter trabalhado em teatro, ou televisão tal, menos ainda. Mas tem pessoas que acho geniais, assim, como além do resultado de construção pessoais, são pessoas admiráveis. Por exemplo, Miguel Falabella, né, que você trabalhou muito com ele. Eu trabalhei uma única vez. E ele é um cara que, para mim, sempre passa uma imagem de uma generosidade absurda, né? Trabalhei só com ele uma vez, mas e encontrei inúmeras outras vezes, mas assim, ele sempre tem esse lado. Quando você precisa de uma ajuda, uma vez eu precisava fazer uma locução para uma coisa que ia fazer no Festival de Joinville, de uma abertura, né? Uhum. E pedi para que ele falasse, era uma oração, a oração da dança, enfim. E ele foi tão carinhoso, tal, de pegar e fazer essa locução, né, porque muda um pouco a perspectiva, né? E ele entende o lado do artista artesanal, né? Embora ele está acostumado a trabalhar com mega infraestrutura. Mas a história Mas se dele... você entender que precisa de uma mãozinha para um artesanato, botar um prego na parede e vai lá vai dar uma martelada, né? Por exemplo, a Sininha também não conheci, trabalhei muito, mas pouco. Eu sempre vi uma pessoa muito generosa na atenção com o artista. Teve aqui. Acho assim. E são pessoas que a gente conheceu lá atrás, no processo, quando estamos até começando a vida profissional, a gente vê que ao longo da carreira se mantiveram com a mesma integridade, né? Isso é bonito de ver, né? Em diversas pessoas, etc. e tal, que conseguiram fazer essa trajetória. Acho que é raro, não sei se é raro, mas talvez não seja tão comum quando você consegue, sem querer, realmente se encontrar fazendo aquilo que você está fazendo e que tá bom. Sim, tá legal, Né? Parece bobagem, mas quando você fala assim, e aí, como é que você tá? O que você está fazendo? Tá legal o que você está fazendo? Tá. Tá bom, tá bom. Tá bom. É verdade. Parece uma bobagem, né? Mas assim, às vezes a gente está buscando, tá bem, tá pra caramba. Aí não consegue. Aí, às vezes você tá mal e não sabe por que você tá mal, mas você queria estar bem. Quando você chega a um ponto simplesmente você fala assim, tá tudo bem. Não é que você quer dizer que você tá maravilhoso, mas é uma simplicidade que eu acho que cabe a muitos que não imaginam o tamanho que tem em volta, porque não estão pensando nisso. Sim. Agora, eu tenho uma coisa que eu não sei se acontece com você, por exemplo, eu preciso ter um equilíbrio com relação a algumas questões. Por exemplo, como eu falei, né?
meio que brincando, né? Tem um lado meio que Romário, né? No sentido assim, né? Para quê, né? Ficar treinando tanto, né? Vamos embora só para as coisas, né? Que... Então tem um lado um pouco indisciplinado com alguns aspectos, né? Tinha que ter algum problema, né? Eu gosto de ficar, às vezes, um pouco nessa coisa de... Né, por exemplo, quando eu for te entrevistar, vou fazendo um churrasco. Vamos dar um esquema. Maravilha, maravilha. Fazer diferente. Maravilha. Mas eu tô a grelha aqui. A grelha aqui, aquele negócio, aquela fumaceira. confusão. Pô, Marcelo, você tá indo aí. É o efeito de luz, é para desenhar a luz. Mas aí, mas uma coisa engraçada que eu ia comentar com você é o seguinte, mas também tem, por outro lado, uma necessidade de não deixar o tempo se esvair sem você dizer algumas coisas que você enxerga que é necessário lembrar. Porque os seres humanos estamos em formação, né? Toda hora nasce um ser humano meio burro aí, que você tem que dar uma lembrada qual é o senso do caminho da humanidade, porque senão a gente volta a ser primitivo novamente, em todas as perspectivas do mundo que nos cerca. Essa frase é porrada maravilhosa. direto. Volta a ser primitivo. Volta a ser primitivo. Então, eu aí acho que assim, aí entra a questão seguinte, o artista também é um trabalhador. Com certeza. E tem que estar ali dando conta do seu ofício. E aí entra a necessidade de produzir, né? de fazer a coisa acontecer. E é isso, né? Por exemplo, não dá para ficar esperando. Então tem hora que a gente tem que pegar e se mexer mesmo. Topar desafios. O exemplo que você deu do Miguel, o Miguel é um cara que se ele quisesse não fazer nada e ficar em casa coçando o saco, ele ficaria. Facilmente. Daqui a algumas gerações. Né? Mas agora, existe ele não uma para coisa um que é o seguinte, é o tempo dele, que também não pode ser desperdiçado, que não é o tempo dele de vida pessoal, de vida... construtiva, né? De vida construtiva, assim, do legado da existência dele. Como da sua, como de todos que estamos aqui, que independente da dimensão que tenha atingido ou não, somos indispensáveis para o processo funcionar. Isso aí. E sejam eles artistas ou sejam trabalhadores que estão engajados no sistema ou que, como falei no início daquele nosso bate-papo, né? Todo bom profissional, quando ele está no seu apogeu, ele parece que tocado por Deus, né? Ele é um ser do Olimpo, é uma coisa assim, parece que não é humano alguém conseguir produzir, fazer alguma coisa com aquela qualidade, seja para cozinhar, seja para qualquer coisa, seja para uma atividade esportiva, seja para ser um cientista, seja para ser um médico, assim, que sensibilidade notável, né? Que essa pessoa tem para esta habilidade, né? Esse mosaico maravilhoso que quando une todas as potencialidades humanas, aquilo é algo divino, né? E que essa existência tem que ter algum sentido. Tem que ter. Tem que ter algum sentido, não pode ser para... né?